Bora lá. Quanto Brasil? Cara, hein? Um Mila, quase. A história do Brasil, a terra e o povo brasileiro. História é a versão do passado que pessoas decidiram concordar. Parece até que Napoleão estava falando do Brasil quando disse essas palavras, né? Para muitos brasileiros, o passado dessa terra pode ser resumido em 4 palavras: invasão, escravidão, roubo e corrupção. Mas claro que não. A história do Brasil é muito mais que isso. O quinto maior país do mundo tem uma história de lutas, conquistas e batalhas que podem e até devem ser colocados entre os grandes feitos da humanidade. Sim, sim. Então, cavaleiros, essa é a história do Brasil. Calma aí, mas rapidão. É um vídeo sério isso? Ou é zoeira? Eu vou ver de qualquer jeito e tal. Só pra eu saber que naipe que eu assisto. Com que vontade que eu assisto esse vídeo. É sério? Ah, beleza. Hã? Quem sou eu? Onde Tá até estamos? dublagem. Imaginar que o nativo de um lugar brota do chão é uma versão bem legal da história. Mas a verdade é que os primeiros nativos do Brasil não são tão nativos do Brasil quanto a gente pensa. A história deles começa aqui na Ásia há uns 5 mil ligado. anos atrás. Tô ou ligado. mais. Eles saem daqui, passam por aqui e chegam aqui, América. Eles começam a se espalhar por Mas a todo o partir disso tudo aí. continente, só que depois veio uma outra onda de índios, e mais outra, e mais outra. Foram 4 ondas migratórias de nativos da Ásia. Quando índios encontram índios, o que você acha que acontece, hein? Saquei isso aqui. É da hora. Versão Seja bem-vindo, estrangeiro. Minha casa é sua casa. Quanta união, quanta alegria! Tá fazendo o que na minha terra, invasor? Toma. Eram centenas de tribos que falavam línguas diferentes, tinham costumes diferentes, leis diferentes, eram nações diferentes. Uns eram canibais, como os botucudos e tupinambás, outros eram mais de boa, como os tupiniquins e os guaranis. Ou seja, era treta pra todo lado e muitas nações indígenas foram exterminadas por causa dessas guerras. No território inteiro do Brasil tinha no máximo 5 milhões de índios e eles ocupavam basicamente a costa atlântica, onde tinha mais rango pra eles. E assim eles viviam, comiam, brigavam e se espalhavam até que... Toque, toque. Quem é? Duarte Pacheco Pereira. Quem? Eu, o descobridor do Brasil? Tá doido, mano? Eu sou o descobridor do Brasil. Ei, quem descobriu o Brasil fui eu. Pra muita gente o descobrimento é uma guerra infinita que existe desde 1500, onde as forças do bem e do mal lutaram pra ver quem E o descobriu termo é meio Brasil. esquisito, né? Tudo Descobrimento. isso só por causa de um termo criado pelos europeus chamado de Era dos Descobrimentos, que foi um dos períodos mais incríveis e importantes da história da humanidade, que conectou povos e pessoas do mundo todo pela primeira vez. E tudo isso por causa de uma galera nervosa conhecida como justiceiros do politicamente correto, que se concentram só no lado ruim da história, até porque a função deles no mundo é essa. E como A galera Portugal do foi o Twitter. líder da Era dos Descobrimentos, adivinha? Sobrou pros caras. Mas o fato é que os portugueses nunca disseram que chegaram aqui primeiro que os índios, assim como eles nunca disseram que chegaram na África primeiro que os africanos. O termo descobrimento para os portugueses significava encontrar algo novo, desconhecido do resto do mundo, descobrir a ciência e o caminho para chegar lá. É algo muito mais complexo do que uma corrida de quem chegou primeiro, que deveria ser encarado como um período único na história do mundo, do encontro de civilizações isoladas por milênios, é renegado como um mero acidente. Então, mano, quem descobriu cobre de novo, E tá é claro maluco, que o mó frio. descobrimento do Brasil também não foi Eu acidente, tô falando prova isso disso com foi a treta que Portugal roupa de arrumou com calor. o Papa e os espanhóis para Por que que mover a não linha tá do Tratado de Tordesilhas, frio, mais não? 370 léguas a oeste do Cabo Verde. E essa linha, cavaleiros, passava bem no meio desse terrenão aqui que vocês conhecem bem. E embora seja bem fofo chamar o Brasil de Brasil por causa do pau-brasil, tem outra versão dessa história. Ih, não é? As crônicas da época dizem que o nome Brasil vem da lenda de uma ilha medieval criada por um navegador e monge irlandês chamada de High Brazil, e que essa lenda serviu de inspiração para o nome do país. Cavaleiro, história é um negócio doido mesmo. É doido, Então mano. primeiro chega Duarte Pacheco em 1498, depois Cabral em 1500. Mas ele não fica e parte para as Índias, onde o Império Português estava concentrado. Até porque era lá que a grana rolava e a treta também. Tava todo mundo querendo expulsar os portugueses de lá.
Os otomanos, venezianos, mamelucos e indianos eram os principais. Só que nas primeiras décadas de 1500, os franceses também começaram a dar as caras no Brasil, o que fez o rei Dom João III ficar loucão da vida, principalmente porque Portugal tinha só 1 milhão de habitantes e tinha um império espalhado no mundo todo. Então, em 1530, ele resolve criar as capitanias hereditárias e começar o processo de colonização. Só que deu ruim. Só teve... Mas como o negócio não tava... Foi... As que deu certo eram duas, era Pernambuco e... Por que eu tô com São Vicente na cabeça? Sei lá. Estava dando muito certo. Em 1549, a coroa portuguesa resolveu unificar as capitanias e administrar todo o território sob o governo geral, que teve como seu primeiro governador essa lenda aqui, Tomé de Souza. E quando lança a falar de colonização, começa outra guerra. Aí vem aquela história de que os ingleses eram melhores e que o Brasil seria uma Austrália ou Estados Unidos e blá blá blá. Nossa, que Só esse assunto dá um vídeo de umas 5 horas, mas como um tiro rápido, escuta só isso aqui. 48% dos colonizadores britânicos na Austrália eram degredados criminosos. Os aborígenes eram tratados com extrema violência e teve sua população reduzida a 90% do que era antes da chegada britânica. No século XVI e XVII, o Reino Unido era considerado uma nação atrasada tecnológica e culturalmente. E para fechar, quando a Índia estava sob o domínio do Império Britânico, a administração inglesa foi responsável por deixar mais de 30 milhões de indianos morrerem de fome para desviarem recursos para a guerra. Acho que já tá bom, né? Deus do céu, que horror. Fontes na descrição. Mas o fato é que o Brasil foi sim, na maior parte, uma colônia de povoamento, e as razões são muito simples. A coroa portuguesa exigia apenas 1/5 do imposto que se produzia aqui. E isso deixava os nobres doidos para virem para cá. Quem nascia no Brasil também tinha os mesmos direitos de um cidadão português, e isso incluía até os índios, mas não os negros. A população portuguesa era apegada ao Brasil e ainda tinha alta miscigenação entre povos europeus e indígenas. E o clímax dessa união aconteceu em 1567, na batalha que definiria a história do Brasil, no Rio de Janeiro. Portugueses e temiminóis, liderados por Estácio de Sá e o grande chefe Araribóia, derrotaram definitivamente a invasão francesa apoiada pelos tamoios, sendo a primeira grande batalha naval pelo país, onde índios e portugueses lutaram do mesmo lado, acabando com a França Antártica e fundando a cidade do Rio de Janeiro. Dale. E a treta rolava solta na Ásia, Índia, Europa, até que em 1630 o Brasil foi atacado pelos... Toque, toque. Quem é? Os holandeses. Os holandeses. Eles dominaram Pernambuco por 18 anos. Mas em 18 de abril de 1648, 3 forças se unem para expulsar um inimigo em comum e que definiria a identidade nacional brasileira. 2.000 portugueses, índios e negros lutaram juntos contra o exército holandês 3 vezes maior e conseguiram uma vitória épica e decisiva na Batalha dos Guararapes. Um período de lutas conhecido como Insurreição Pernambucana e que deu origem ao exército brasileiro. Mas apesar de todas essas glórias, o capítulo sombrio da escravidão no Brasil estava longe de terminar. Essa foi uma mancha indelével na história da civilização humana, mas que infelizmente Será que daria bom se os holandeses conseguissem nós? Comum da época. Eis a questão. E os europeus não estavam sozinhos nisso. Asiáticos escravizavam asiáticos, índios escravizavam índios na América, mano, negros escravizavam escravidão, velho. E é nesse período que surgem os jesuítas para converter muito e educar os mano. índios. Qual que é a lógica, mano? Você tem que ter intelecto muito... Mano, é muito esquisito pensar, tipo... Era socialmente aceito. Tipo, não era um absurdo. Uma pessoa só falar, a sua vida não é mais sua. É minha. Ah, mas eu não decidi isso. Não ligo. Eu paguei um dinheirinho pra aquele cara ali. E é isso. Acabou. Você é meu. Tão absurdo, mano. Ocidental e religião cristã. E foi a lenda chamada José de Anchieta o responsável por criar a primeira gramática da língua tupi e preservar para nós boa parte da cultura indígena que a gente conhece hoje. Mas às custas disso, a economia e o território brasileiro cresciam, principalmente por causa desses caras aqui. Os bandeirantes, brasileiros paulistas que desbravavam as matas atrás de ouro, expandindo as fronteiras do país e entrando em conflito direto com os indígenas. Até que finalmente, por volta de 1697, eles encontram ouro aqui, em Minas Gerais. Cavaleiros,
Só 200 anos depois da chegada no Brasil é que eles acharam o negócio pra valer. Isso deixou o Foi mais Brasil ou menos feliz, aí que terminou Portugal a feliz, minha- todo mundo estava feliz. A minha matéria. Até 1º de novembro de 1755, quando o Império tremeu no seu No caso, a minha matéria desse ano, né? coração. Que eu vi até agora. A cidade de Lisboa foi totalmente devastada por um terremoto colossal, seguido de um incêndio infernal e um tsunami que terminou a tragédia. Uau! O terror foi tão grande na Europa que levou ao nascimento da sismologia. O império tinha desabado e uma pessoa seria responsável por reerguê-lo novamente. Marquês de Pombal. Ele começou a cobrar um imposto extra chamado de derrama na região de Minas Gerais para reconstruir Lisboa, o que levou a uma série de revoltas no país, principalmente a Inconfidência Mineira com a morte de Tiradentes. Mas Portugal Lendária tinha outro Inconfidência Mineira. probleminha, na verdade um problemão. Que não foi pra lugar nenhum, né? A Inconfidência Mineira não foi pra lugar nenhum, eu não entendi. A gente só estuda porque chamou a atenção, né? Fez um barulho. Mas não foi pra lugar nenhum, foi? Porque todo mundo morreu, preso. É isso. Ficou ali mesmo, né? Eu acho. Ele tinha nome e Sei lá. sobrenome. Napoleão Bonaparte. Ele já Isso tinha daí. conquistado a Europa Ocidental toda, só faltava Portugal. Então Aí Dom João os cara VI, mete que o pé. ainda era um príncipe regente, porque sua mãe ainda estava viva e loucaça, parte para o Brasil em 1807, deixando Portugal bem magoado. Depois que a Dona Maria morreu, ele finalmente se tornou o rei. Mas não era só um rei qualquer, era rei de um Reino Unido, o nosso Reino Unido. O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Agora Brasil e Portugal eram um só. Doideira. E esse período marcou uma nova era na história dos dois países. E a Bizarro, capital pensar que a desses gente já fez gigantes parte 1 Reino Unido. cavaleiros seria aqui, Rio de Janeiro. Um verdadeiro boom cultural, econômico e social se espalhou pelo país, que agora estava totalmente aberto ao comércio liberal. Aqui surgiram as bases para a grande e influente nação que o Brasil se tornaria nas décadas seguintes. Mas é claro que isso ia dar treta em Portugal. Revoltados, querendo seu rei de volta, Dom João VI volta para acalmar os portugueses, mas tem uma ideia genial. É isso aí mesmo, simplesmente genial. João vai, mas deixa ele, o seu bebê de 22 anos. Ele, o mito, a lenda, o pai dos machos alfa, Dom Pedro I. O E ao brabo. seu lado está ele, Shed. o mestre dos magos brasileiro, José Bonifácio de Andrade e Silva. Para impedir que a revolta em Portugal afetasse o Brasil e quebrasse a nação em várias republiquetas, ele aceita o pedido do povo, fica e declara a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. O plano de Dom É João isso. VI, arquitetado por José Bonifácio e Aqui nas melhores jogaram quente pra expulsão do holandês, caraca. executado por Dom Pedro I, tem o Pô, resultado se isso for épico. verdade, vai ser O Brasil sensacional. agora era uma nação independente, apoiada pelo povo, que não precisou se sacrificar em um ideal de revolução sangrento como na América Espanhola e Estados Unidos. Só que Doideira. não foi só uma nação que surgiu disso aí não. Foi um império, o Império do Brasil, com seu primeiro imperador, Dom Pedro I. Na época, a província da Cisplatina já pertencia ao Brasil, só que depois da Guerra da Cisplatina, a região conseguiu sua independência Perdeu. em 1828 e mais tarde se tornou Uruguai. Só que 3 anos Uruas. depois, Os caras sob perderam um monte de extrema fazendeiro, pressão vê se tem brasileira e base. portuguesa, principalmente porque Pedro perdeu a Cisplatina e estava com ideais abolicionistas, ele resolve abdicar e retornar a Portugal para enfrentar seu irmão Miguel na Guerra Civil Portuguesa. Ele volta a Portugal, mas faz igualzinho seu pai. Ele deixa aqui sua criança, seu filhinho, o Odin brasileiro, ele, Pedro II. Sob a que é tutela muito de novo. Bonifácio, ele eleva o Império do Brasil a um dos mais respeitados, ricos e poderosos do Ocidente, no período que a Enciclopédia Britânica chama de o mais frutífero da história do Brasil, estabelecendo uma monarquia Isso também não parlamentarista no Império. E foi sob a liderança dele que o Brasil venceu o maior conflito da história da América Sério? do Que da Sul, hora. a Guerra do Paraguai, acabando com a influência e tirania do ditador Solano Lopes no país. Pedro II viu na guerra a oportunidade de libertar muitos escravos, o que deixou os donos de terras loucaços com ele. Aliás, a abolição sempre foi uma constante no governo imperial. Aí principalmente o de exército Pedro pegou II, pan e influenciado por toma. ícones como Joaquim Nabuco. Pedro cria a lei do ventre livre, onde todos os nascidos de escravos seriam livres. Mas o ato final ficaria para sua filha, a princesa Isabel. Com seu pai muito doente e incapacitado, a princesa regente assina a Lei Áurea em 1888, dando um fim definitivo à Da escravidão. hora.
Quem não gostou nada disso foram os rivais políticos da monarquia que aproveitam a oportunidade para dar um golpe fatal no coração do Brasil. Aí 15 de o novembro homem... de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca declara a proclamação da República e expulsa a família real do Brasil. Era o fim do Império do Brasil e seu legado, e era o início da República Brasileira. A República Velha, como chamamos esse período, durou do golpe de 89 até a Revolução de 1930, com um novo golpe militar e a chegada Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, num período controverso e polêmico que chamamos de Era Vargas, que aliás foi responsável pela atuação do Brasil em importantes batalhas na Itália ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. E foi debaixo de mais golpes, polêmicas e controvérsias que o Brasil seguiu nas décadas seguintes. Mano, Getúlio Vargas também é sacanagem, né? Corrupção também. Mas uma coisa não foi destruída no meio desse caos e pandemônio que o país se tornou. O nosso legado, a nossa história, as nossas conquistas, os feitos dos nossos antepassados portugueses, índios e negros. A cada dia, mais brasileiros estão participando ativamente na restauração do monumento mais precioso que eles têm em comum. A sua verdadeira história, a história do Brasil. E agora somos 50 mil cavaleiros no nosso império e isso me deixa muito honrado. 10 mil guerreiros estão chegando todo mês. Muito obrigado por tudo. Calma, nessa época do vídeo ele tinha 50 mil inscritos, é isso? É isso? Meu Deus. O humilde capitão gostaria de dar apenas uma ordem a vocês. Protejam nossa história e nosso legado. Caraca, o cara cresceu bastante. Assim, erros, né? Faz sim, 3 anos. Mas os índios também cometeram os mesmos erros, os negros também. Eeles eram humanos, nós somos humanos. Nós reconhecemos 4, esses né? erros, não há desculpa. Não, cara, 4? Ó. Nossa, matemática. Mas junto com os erros, precisamos lembrar das glórias e conquistas e assim conectar esses 3 povos que fizeram tanto pelo passado do Brasil. O mundo há 500 anos atrás era difícil e implacável. Os países tinham sua soberania ameaçada constantemente por outros países. Invasões eram comuns. Portugal mesmo esteve sob domínio espanhol por 60 anos e de Roma por séculos. A busca por riquezas e poder era essencial se o país quisesse sobreviver. Mas de todas as potências europeias, Portugal foi a que menos tirou vidas nativas e foi a que mais se misturou com os índios. E com certeza não houve roubo, apenas uma parte do que se produzia aqui ia para Portugal. 4 partes ficavam. Além disso, o ouro não era um bem valioso para os índios e certamente eles não se achavam donos dele, principalmente porque eles ainda viviam na Idade da Pedra e não sabiam usar o metal. Uma flecha com certeza valia mais do que uma pepita de ouro para um índio. E cavaleiros, 80% do DNA brasileiro é europeu. Então negar e renegar nossos ancestrais é renegar a nós mesmos, o nosso próprio ser. Portugueses e brasileiros têm sim motivos para se orgulhar de sua história. É uma grande história de erros e acertos que nos ligam, que nos conectam, que nos dão um senso de identidade comum. Assim, honramos nossos antepassados e assim preservamos nosso legado com a certeza de que no final todos fazemos parte da mesma história e que cada conquista e luta dos nossos pais são e serão para sempre nossas. Vejo vocês na nossa próxima saga e por hora,